Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, vocês sejam muito bem-vindos à Escola Dominical. Registrar a presença do meu amigo Odiel, e depois de um longo e tenebroso inverno, estamos juntos novamente, né, Odiel? Culto presencial, escola presencial, pelo momento que ele sempre torceu e sempre pediu. Nós estamos juntos aqui, graças a Deus. Eu quero aproveitar dizer que você é muito bem-vindo. Aonde quer que você esteja nos assistindo agora, transforme a sua casa numa igreja, transforme a sua sala, o seu quarto, enfim, o local onde você estiver, transforme ele num altar. O seu celular, o seu smartphone, o seu computador, a sua TV, transforme ele num altar. Assista a este culto, a esta aula, como se você estivesse presente aqui conosco, como se você estivesse na casa de Deus. Nós vamos assistir hoje a quinta aula desta série, Nossas Convicções. Queridos, esta série é uma série especial que nós criamos exatamente para a gente reforçar os nossos princípios elementares. São as bases fundamentais da fé cristã. Aquilo que provavelmente você já sabe, você já lembra, você conhece, mas que muitas vezes nós, até por uma questão mesmo de falta de foco e dedicação, nós esquecemos, mas nós estamos aqui para lembrar. A palavra de Deus diz que, o próprio apóstolo Paulo diz que ele não se envergonhava de repetir aquilo que ele já havia ensinado. Por quê? Porque isso serve para o fortalecimento da vossa fé. Assim é o que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando as nossas convicções para te fornecer elementos, para te fornecer instrução, para que você possa fazer defesa da sua fé quando você for um dia talvez questionado. Portanto, fique ligado. Gilson Ferreira, Juliana, Deus abençoe vocês. Eu quero convidar a todos para a gente fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, nós viemos aqui, meu Pai, para nos unir com todos os nossos irmãos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão ligados conosco na mesma fé pelo Facebook, estão do outro lado também, mas graças à tecnologia, meu Pai, podemos hoje alcançar pessoas que em outro tempo seria impossível alcançar. Por isso, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão. E nós viemos aqui, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos. Nós queremos, meu Pai, nesta tarde, entender da melhor forma, através do nosso ensinante, do nosso professor maior, do nosso instrutor, aquele que o Senhor nos outorgou para nos fazer lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus havia nos falado, o Seu Espírito Santo. Eu te peço que esta tarde seja uma tarde de crescimento em graça e em conhecimento. Fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão em trânsito, aqueles que estão a caminho, que eles sejam trazidos em segurança até a Tua casa, meu Deus. E aqueles que já estão aqui conosco, que o Senhor visite com espírito de sabedoria. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para entendermos a profundidade da Tua palavra. Nós oramos por aqueles, meu Deus, que estão neste momento em casa, que não estão podendo vir por alguma razão. O que os impede, meu Deus, que o Senhor possa tirar os empecilhos, que eles possam, se não vir à escola, mas vir para o culto à noite. E se puderem assistir, que liguem os seus aparelhos e possam acompanhar, meu Deus, esse estudo e também o culto à noite. Deus, nós oramos em nome de Jesus para que o início desta semana, na Tua presença, seja uma semana apoteótica de bênçãos para todas as famílias aqui representadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós aprendemos semana passada sobre o verdadeiro arrependimento. Nós aprendemos que o verdadeiro arrependimento, ele começa com uma mudança de pensamento. E ele termina com uma mudança de atitude. E nesse ínterim, existe um trajeto entre a mudança de pensamento e a mudança de atitude. Existe um caminho a percorrer. Nem todos conseguem percorrer. Mudam o pensamento, mas não conseguem transformar essa mudança de pensamento em atitude para que o verdadeiro arrependimento se concretize.
Mas aqueles que, como o filho pródigo, caem em si, muda de pensamento, de sentimento, tomam uma atitude, voltam ao Pai, se arrependem e demonstram, através das suas atitudes, que o verdadeiro arrependimento aconteceu, são recebidos de braços abertos, são perdoados, e assim acontece o verdadeiro arrependimento. Mas o arrependimento, ele é a palavra-chave para o assunto de hoje. Hoje nós vamos estudar o novo nascimento. O novo nascimento. E eu quero aproveitar e já pedir a você que abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler o trecho, um trecho muito importante, que nos fala profundamente sobre este tema. Irmãos, versículo 1 até o 21. Leia aí, ali, de forma pausada, compassada, para a gente acompanhar. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, à noite, esteve com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se tu não fazes, se Deus não estiver com ele. Isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Afirmou Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. E do modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, porque não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem perdidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Muito bem, queridos. Eu tenho certeza que todos vocês entenderam esse diálogo. Este diálogo, ele aconteceu, só para a gente situar um pouquinho na história. Ele aconteceu entre Jesus e um dos homens mais sábios de Israel, chamado Nicodemos. Nicodemos era um religioso da mais alta patente. Nicodemos era mestre, considerado mestre em Israel. Nicodemos, nós podemos dizer que foi exatamente aquela pessoa que passou pelos 3 estágios para se tornar o que ele era naquela ocasião. Quando uma criança em Israel, ela completava 10 anos, ela ia para uma escola rabínica para aprender as leis e todo
os pergaminhos. Esta criança, se ela fosse uma criança acima da média, ela voltaria para passar um segundo estágio na escola com os rabinos aprendendo. Por quê? Porque os rabinos, não é isso, Elias? Eles queriam identificar aqueles que poderiam sucedê-los, não é? Eles tinham esta visão de futuro. E aí, na visão de futuro dos rabinos de Israel, eles identificavam aquelas crianças que mais se sobressaíam no estudo e decorando o Antigo Testamento, não é? No caso seriam as leis escritas, o Pentateuco. E se ele fosse uma criança que se destacasse no meio de outras, assim como Saulo de Tarso se destacou quando nós estudamos a vida dele, ele passaria para um terceiro estágio e ele voltaria para estudar agora as doutrinas rabínicas. Já não era mais as leis de Moisés, mas eram as interpretações rabínicas. Então, no meio daquelas crianças que eles conseguiam decorar, era esperado que toda criança, ela quando chegasse no segundo estágio, ela já decorasse toda a lei, já tivesse toda ela na mente. E aquelas que se destacavam com proeminência, com versatilidade, com oratória, eram convidadas para passar o terceiro estágio lá na escola rabínica com os rabinos, para aprender com os rabinos a interpretação deles. Por quê? Porque seriam discípulos dele, para que na sua velhice, na sua ausência, na sua morte, esses rapazes, já homens, pudessem dar continuidade ao trabalho rabínico em Israel. Nicodemos, nós podemos dizer que foi uma dessas pessoas que passou por todos os estágios, provavelmente de uma família de descendência arônica, de uma família estabelecida que tinha posses, porque tudo isso era considerado para que ele pudesse entrar e fazer parte do conselho, não é? E existia um outro quesito que eu chamo a atenção de vocês para o caso deste encontro de Nicodemos com Jesus, era que Nicodemos, ele por ser um dos mestres de Israel, para ele seria como, vou dar aqui um exemplo dos nossos dias para a gente compreender, seria como se o pastor, por exemplo, ele fosse se aconselhar com um novo convertido. Aquela situação, aquela circunstância que foi criada ali naquela ocasião, era tão vexatória e vergonhosa para Nicodemos, que ele escolheu a noite, a madrugada, para estar com Jesus, porque ninguém poderia vê-lo consultando um homem que, apesar de ser considerado rabi, ele não passou por todas as escolas que passou o grande mestre, né? É tanto que, né, Xande? É tanto que quando ele falava, a Bíblia diz que as pessoas se maravilhavam, mas se admiravam como aquele que não estudou em nenhuma escola sabia tanto as letras. Então, para Nicodemos era muito vexatório, vergonhoso, e ele corria o risco de ser retaliado pelos seus colegas rabínicos e ele perder inclusive o posto, não é? Então ele foi na madrugada, na calada da noite, para que ninguém visse, porque havia no coração de Nicodemos um interesse em conhecer este homem que se destacava de uma forma era proeminente em todo Israel, ali na Palestina. As pessoas reconheciam, ele fazia milagres e ele falava de coisas que nem mesmo os mestres rabínicos entendiam. Então ele foi ter com ele. Então, considerando todas essas circunstâncias, irmãos, Jesus se encontrou nessa madrugada, aceitou conversar com um dos homens mais inteligentes que havia em Israel.
E naquela noite, Nicodemos aprendeu uma lição, mas uma lição que ele jamais poderia encontrar nos pergaminhos que ele estudou, ele jamais podia encontrar no conselho dos amigos rabinos também com ele. Ele encontrou uma lição, ele saiu de lá com uma lição que cremos que ele deve ter aprendido, esperamos que ele deva ter aprendido, mas que todos nós hoje também precisamos não só aprender, mas ensinar. E eu vou chamar vocês agora para a gente assistir um pequeno vídeo, tá certo? Deste encontro, porque aquilo que Elias leu aqui agora em João 3, de 1 a 21, nós vamos ver retratado ali num pequeno videozinho de 5 minutinhos apenas, e a gente vai prestar bem atenção. Vamos lá. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas
do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Muito bem. Meus irmãos, tem algumas coisas que na leitura do texto você pode não ter observado, mas no vídeo provavelmente você observou. Eu vou lhe perguntar e aí você então revela aí a sua percepção. Vejam bem, em alguma ocasião Jesus disse a Nicodemos, nós já sabemos a vida pregressa de Nicodemos, sabemos que ele, mestre em Israel, um dos homens mais sábios lá, e tem esse encontro com Jesus para tirar algumas dúvidas. Ele reconhecia em Jesus, ok, que ele era da parte de Deus, porque, como ele mesmo disse, ninguém poderia ou ninguém conseguiria fazer o que ele fazia se Deus não estivesse com ele. Mas Jesus faz uma afirmação categórica e naquela ocasião Nicodemos fica atônito. Jesus é imperativo quando diz que era necessário que ele nascesse de novo. E aí Nicodemos estranha essa palavra e então faz uma pergunta muito, de certa forma, simplória. Ué, como isso pode acontecer? Tornará o homem voltar ao ventre da sua mãe? Imaginava ele. E aí Jesus faz a fatídica pergunta e diz assim: mas você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Eu pergunto a vocês, por que Nicodemos deveria compreender estas coisas? O que vocês acham que estava em mente de Jesus quando ele disse: admiro você, mestre em Israel, não compreender essas coisas? Antes que você pense numa resposta, deixa eu lhe dizer, hoje, 2022, você tem o compêndio dos 66 livros completinho na sua mão, com todas as aulas, teologia e todas as explicações possíveis para que você responda com facilidade, já que você passou pela experiência do novo nascimento. Mas naquela ocasião não havia Novo Testamento, não havia palavra de Jesus, de Paulo, não havia, nenhum dos apóstolos havia escrito absolutamente nada, só havia a lei. E aí Jesus olha para ele e diz: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas? Jesus sabia que Nicodemos tinha toda a lei na sua mente, gravada, mas eu quero que vocês avaliem essa pergunta. Por que Jesus esperava que Nicodemos soubesse sobre o novo nascimento? Nós temos algumas razões aí. Jesus revelou que isto era imprescindível, que era uma questão sine qua non, ou seja, sem ela é impossível uma outra coisa. O quê? Entrar no reino de Deus. Era impossível, Jesus disse, é impossível entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. E aí ele pergunta, como? Volto ao ventre? Não, Jesus diz, da água e do Espírito. Então, por que é necessário nascer de novo? Primeiro,
Porque todos os homens, sem exceção, a Bíblia afirma que eles estão mortos em seus delitos e pecados. Irmão Isaías, e o fato de estar mortos em delitos e pecados me faz obrigatoriamente ter que nascer de novo? Sim. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e por Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entendam a sequência. No início, o apóstolo Paulo afirma categoricamente: todos vocês, todos nós, todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Todos, sem exceção. Mas Deus nos deu vida em Cristo. E aí ele finaliza dizendo que ele nos ressuscitou. Não se ressuscita o que está vivo, só se ressuscita o que está morto. Portanto, todos nós estávamos mortos e precisávamos então nascer novamente. Segundo, por que é necessário nascer de novo? Porque morto não segue ninguém. Morto não segue ninguém. Para seguir e servir Jesus, nós temos que estar vivo. E o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Lucas capítulo 20, versículo 38. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele tudo. Deus, não é Deus de morto, mas é Deus de vivo. Terceiro, por que é necessário nascer de novo, irmão Isaías? Porque todos os homens, primeiramente, eles nascem da carne. E Deus a quem você serve é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, tem que nascer de novo. E desta vez nascer da água e do espírito. E nós já vamos explicar daqui a pouco o nascimento da água e do espírito. Quarto lugar, sem o novo nascimento, nós somos incapazes de nos submeter a Deus ou de agradá-lo. Pergunta básica: o ímpio, aquele que ainda não nasceu de novo, aquele que ainda não se converteu, aquele que ainda não se arrependeu, pergunta básica: ele pode agradar a Deus? Não. Por quê? Porque ele está morto. Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Irmão Isaías, eu conheço um cidadão que ele dá de 10 a 0 em qualquer cristão. Ele é um excelente marido, ele é um homem íntegro, ele é um homem bom, ele é um homem generoso, ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom esposo, ele é um bom funcionário. Mesmo assim,
ele não consegue agradar a Deus? Vamos para a palavra. Sem o novo nascimento, nós somos incapazes de nos submeter ou de agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, aqueles que estão na carne, ou seja, que nasceram apenas da carne, que estão mortos em seus delitos e pecados, eles não podem agradar a Deus. Por que, irmão Isaías? Vamos ler o versículo 9, por favor, Wagner. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Como pode um homem mortal, carnal, que apenas nasceu da carne, se submeter à vontade de Deus, se é o Espírito Santo que nos... E eu digo uma coisa, se qualquer um de nós, qualquer um de vocês, não tiver o Espírito Santo, a vocês é impossível se submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque o que está escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Que Espírito é esse? É o vosso Espírito? É o Espírito de Deus. Se o homem não está no Espírito, se o Espírito não está nele, ele não consegue se submeter à vontade ou à lei de Deus. É impossível ao homem se submeter. Por quê? Porque ele está na carne. E a carne milita contra o Espírito. Para quê? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Portanto, é impossível àquele que ainda não nasceu de novo agradar a Deus, ou se submeter à sua vontade. Por mais que ele se esforce, por mais que ele tente, por mais até que ele saiba, ele conheça, mas ele não aprendeu, porque o aprendizado é a experiência você tem que ter o Espírito para conduzir você na presença de Deus. Porque, irmãos, não se engane, nenhum de nós, sem o Espírito Santo quer fazer a vontade de Deus. O que nós queremos fazer é a nossa vontade, é a vontade da carne. Mas a vontade da carne, ela nem sempre é, porque quando nós falamos vontade da carne, nós vamos para um extremo. A gente pensa que a vontade da carne é beber, fumar, dançar, roubar, matar, fazer sexo, enfim. A gente pensa que a vontade da carne é isso. Não é. Isto também faz parte. Mas a vontade da carne é insubmissão aos princípios de Deus, seja eles qual forem. Podem ser o mais simples, mas a carne não consegue se submeter. Por quê? Porque ela não tem o Espírito, não tem a força para vencer esse paradigma, essa barreira. Portanto, é como diz a palavra: os que estão na carne não podem agradar a Deus, vão agradar as pessoas. Ele é um bom pai, agrada a família. Isso é uma obrigação de todo pai, é uma obrigação de todo esposo. Ser um bom filho é uma obrigação de todo filho, não é? Agora, agradar a Deus é seguir e obedecer os seus mandamentos, os seus princípios, que norteiam a vida de todo cristão. E você só se deixa ser norteado porque você tem, não é isso, Débora? Você tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você vai se conduzir pela sua vontade, pelo seu desejo, e você vai desagradar a Deus. Então, se alguém quer seguir a Jesus e ser salvo, tem que nascer de novo. Pronto. Agora, nós precisamos saber o que é nascer de novo e o que não é nascer de novo. Mas por que, irmão Isaías? Eu sei o que é nascer de novo.
Semana passada nós estudamos, e semana retrasada, nós estudamos um tema só, que foi arrependimento. Mas existe o falso arrependimento e o verdadeiro arrependimento. Existem considerações, situações que nós podemos avaliar e com esses critérios determinar se aquilo é o verdadeiro arrependimento ou não. Razão pela qual nós precisamos entender o que é o novo nascimento e o que não é o novo nascimento. Mas será que existe crente? Será que existe cristão que ainda não sabe exatamente o que é o novo nascimento? Sim. Por quê? Porque existe uma linha tênue de interpretação do que é o novo nascimento e o que não é. Mas eu vou entregar para você os textos bíblicos que são claros, que vai te deixar entender perfeito e profundamente o que é e o que não é o novo nascimento. Para quê? Para que você não só confirme, corrobore com aquilo que você já sabe e tem, mas principalmente que você possa ensinar as pessoas que não sabem o que é o novo nascimento. Isso é fundamental, irmãos, porque é pela falta do conhecimento, né, Elias, que o nosso povo perece. Mas o conhecimento te liberta. Quando Jesus disse conhecereis a verdade, é que ele poderia libertar as pessoas pelo conhecimento da sua palavra, pelo conhecimento daquilo que nós já estudamos no início, daquela palavra que veio do céu e que ele nos entregou. O conhecimento dela poderia nos libertar de amarras, de dúvidas, de incertezas, de temores. E é isso que eu vou entregar para vocês sobre o novo nascimento. Amém? É claro que hoje eu não vou conseguir, porque já são 6 horas. Mas na próxima semana eu vou dar para vocês todos os textos que vão esclarecer e tirar todas as dúvidas. Irmão Isaías, eu já sei. Venha assim mesmo. Eu lhe garanto que eu vou entregar para você algo novo que você ainda não conseguiu ver. Por quê? Porque não é teologia. Tem coisas que é revelação por trás da letra. Amém? Amém. Então, por favor, na próxima semana nos encontraremos aqui nesse mesmo horário e eu entrego para vocês a continuação desse estudo tão precioso.